amigos, estamos chegando com mais um boletim informativo aqui do canal RN, nosso boletim informativo da noite, né? Eu quero te desejar uma boa noite especial para você, meu amigo, ou um bom dia, talvez você já esteja vendo esse vídeo no dia seguinte, né? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou o César Lima, titular aqui do canal. Quero te convidar para você se inscrever, para você ativar o sininho das notificações, deixar o seu like também, o seu comentário. Pois é, meus amigos, por que a falta de atualização no CadÚnico suspende os pagamentos, né? Muita gente não concorda, né, gente, dessa obrigatoriedade que foi, digamos assim, colocado em lei no mandato do Michel Temer, né? Porque antigamente, antes, né, do Michel Temer, no mandato da Dilma, no mandato do Lula, no mandato anterior do Lula, né, no mandato do Fernando Henrique, do Itamar Franco, não existia essa obrigatoriedade dos beneficiários do BPC estarem inscritos, né, no CadÚnico. Só que, né, aí teve aquele pente fino que começou em 2017 e o governo Michel Temer, né, tornou-se obrigatório. Para quem quiser receber o BPC, continuar recebendo o BPC, tem que estar inscrito no CadÚnico, ou aqueles que ainda não recebem o BPC, o primeiro passo, né, é se inscrever no CadÚnico só para daí solicitar o BPC. Isso divide muita opinião, divide. Só que, gente, a intenção, né, da inserção dos beneficiários do BPC no CadÚnico é exatamente porque o CadÚnico é a porta de entrada, né, para muitos benefícios, tanto federal, municipal quanto estadual, né? Ou seja, por exemplo, os beneficiários do BPC têm direito ao desconto da conta de energia elétrica. Para os beneficiários do BPC, por exemplo, né, ter direito ao gás social, que infelizmente está só na palavra ainda, porque de fato ainda não se concretizou, para ter direito à carteirinha do passe livre, né, para ter uma infinidade de benefícios, né, que tem dentro do cadastro único, né? É exatamente por causa disso, segundo Michel Temer, à época, foi por causa disso que os beneficiários do BPC tiveram, né, que ser obrigatoriamente inscrito no CadÚnico. E outra, né? Porque o BPC pertence, né, à pasta do Ministério do Desenvolvimento Social. Não é um benefício previdenciário. Então, todos os benefícios que pertencem ao MDS têm que estar inscritos no CadÚnico. E como o BPC é um benefício, né, que pertence ao MDS, é exatamente por isso, né, que ele está atrelado ao CadÚnico, tanto para você continuar recebendo o benefício, quanto para aquelas pessoas que ainda não recebem o benefício, mas pretendem receber, né? Então, gente, a importância do CadÚnico olha, é demais, né? Porque é a porta de entrada para vários outros benefícios para você receber, como já frisei aqui, né? A questão da luz social, do gás social, entre outros benefícios, né? E se você ainda não atualizou o seu CadÚnico, né? Ou ainda nem se inscreveu no CadÚnico, é bom você procurar agilizar essa questão, regularizar essa questão, gente, porque o INSS está pegando firme. O INSS já emitiu nota recentemente sobre isso, que aquelas pessoas que estão com os dados desatualizados e estão recebendo o BPC terão o benefício suspenso. E aí você já sabe como é a burocracia para você voltar a receber o BPC. Então não espere isso acontecer, né, gente? Não custa nada, meus amigos e minhas amigas, né? Basta você pegar os seus documentos pessoais, né, e ir até o CRAS e regularizar a sua situação e evitar que o seu benefício seja suspenso. Gente, vamos falar um pouquinho aqui, né, sobre, nesse boletim informativo da noite, a questão da pensão por morte, né? Para quem não sabe, a pensão por morte é um benefício, né, que garante a dependentes do segurado falecido um valor mensal como fonte de renda, né? O objetivo dessa pensão é direcionar o valor que o segurado recebia enquanto vivo para seus dependentes. Muitas pessoas têm dúvida, eles acham que a pensão por morte é devida só para aqueles aposentados que morreu, né, para deixar para a esposa ou vice-versa. Não, gente, não é bem assim que funciona a questão, né? Por exemplo, o seu marido trabalha de carteira assinada, ele é um mecânico, trabalha de carteira assinada, todo mês já é descontado automaticamente no valor do seu benefício o pagamento relativo ao INSS, né? Ou seja,
Se você está há mais de 2 anos em uma relação legal, né, com a pessoa, você tem direito, né? Você tem direito a receber a pensão por morte. E outra, né, as crianças menores também têm direito, porque muitas pessoas infelizmente pensam, nossa, a pensão por morte é só para os aposentados e pensionistas. Não, não é assim que funciona. Tem pessoas que pensam que tem direito à pensão do aposentado somente aqueles aposentados que têm uma aposentadoria convencional, tipo aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Isso também não é verdade, gente, não é verdade. Por exemplo, a aposentadoria por invalidez dá direito à pensão por morte, né? Se o seu esposo recebia pensão por morte e faleceu, você tem direito a receber a pensão, né? O auxílio doença, por exemplo, a pessoa estava no gozo do auxílio doença, né? E infelizmente veio a falecer, a esposa ou os filhos menores ou inválido tem direito a receber a pensão por morte. Por que, gente, que eu estou falando sobre isso? Recentemente, né, uma pessoa me procurou no Instagram, né, e dizendo, olha César, o meu marido, né, ele estava encostado, estava recebendo o auxílio doença e acabou falecendo, né, e eu não procurei a minha pensão porque todo mundo dizia que o auxílio doença não deixa pensão por morte. E eu falei para ela, vá imediatamente no INSS para dar entrada no seu pedido de pensão por morte. E ela foi, e graças a Deus tudo certo, e ela me mandou uma mensagem no Instagram me agradecendo, né, a informação que eu passei para ela. Então, por isso que eu falo, gente, a maior arma que nós temos é a informação, né? O que não deixa pensão por morte, que é bom deixar claro aqui, são o BPC, né? Por exemplo, se o titular do BPC acaba falecendo, se ele não contribuir para o INSS, a mulher não vai receber pensão por morte. É importante salientar, gente, que depois da reforma da Previdência, a pensão por morte teve algumas mudanças. Como, por exemplo, vamos imaginar que o falecido ele trabalhava de carteira assinada, ganhava R$ 5.000 e ele não tem criança em casa, só tem a viúva. O que vai acontecer? Ela vai receber apenas 60% desses R$ 5.000. Ela não vai receber o valor integral. Mas agora vamos imaginar que, né, esses R$ 5.000 tinha uma pessoa portadora de deficiência na casa. Aí sim o valor é integral, vai ser pago os R$ 5.000, digamos assim. Mas se for uma viúva, por exemplo, só tem a viúva. Vamos imaginar a seguinte situação, né? Era um casal, dois, o homem e a mulher. Ele já era aposentado, ganhava R$ 5.000 por mês. A mulher também já é aposentada, mas não tem filho menores de 21 anos ou também não tem pessoa inválida na família. O que vai acontecer? Essa senhora, desses R$ 5.000, ela vai receber apenas 60% do salário do falecido, né? É exatamente isso que mudou, né, com a questão da reforma da Previdência, né, que entrou em vigor mais precisamente em novembro de 2019. Só que também, gente, na questão da pensão por morte, existe um tempo, né, de recebimento. Por exemplo, a pensão por morte, ela só é definitiva para a viúva ou para o viúvo se ele tiver acima de 44 anos. César, e para a pessoa inválida? Não, se a pessoa for inválida, aí não, né, daí a pensão é definitiva. Só que corre o risco também de ser convocado a qualquer momento para uma revisão médica pericial. É importante que isso fique claro aqui. Olha, gente, se a mulher tiver, o cônjuge tiver entre 21 a 26 anos de idade, o valor que a pessoa recebe a pensão por morte é de 6 anos. Se, né, a viúva ou viúvo tiver entre 27 a 29 anos, ele recebe pensão por 10 anos. Se ele tiver entre 30 a 40 anos, a pensão é de 15 anos. César, mas chegou o fim dessa data, o INSS suspende o benefício? Ok, positivo, o INSS suspende o benefício. Por exemplo, se a viúva ou o viúvo tiver de 41 a 43 anos,
a pensão é de 20 anos, mas a hora que chegar nos 20 anos, o INSS suspende, cancela a pensão. Infelizmente é assim. Só a pensão por morte só é definitivo para pessoas inválidas, né, entre aspas, né, porque ainda corre o risco de ser convocado para uma perícia médica, ou então se a mulher ou o homem viúvo tiver, né, for maior de 44 anos de idade. Deficiente que recebe pensão por morte ou aposentado por ser portador de deficiência recebe o 13º? Sim, ok, positivo, né? Todo o deficiente, né, que recebe pensão por morte recebe sim o 13º salário. E todos os aposentados, né, ou pensionista que é aposentado como trabalhador portador de deficiência física mental, né, que trabalha, o deficiente que trabalha de carteira assinada, ele recebe sim o 13º salário.